Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Contentamento, exposições na Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículos 1 a 11. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Segundo uma frase escrita por Edgar Allan Poe, a vida real do ser humano consiste em ser feliz, principalmente por estar sempre na esperança de sê-lo muito em breve. Essa frase, de fato, descreve o que é a vida do homem, a busca do homem pela felicidade, pelo contentamento. O homem busca estar contente em todo momento, seja buscando uma carreira promissora, obtendo muitas riquezas, construindo uma família, fazendo viagens e tantas coisas que nós vemos as pessoas aí fazendo. A gente está acostumado a olhar o Instagram ali e ver o feed de muitas pessoas postando foto delas em lugares bonitos, postando fotos de sorrisos, de festas e tantas coisas assim. Mas a gente sabe que a vida não consiste apenas em circunstâncias, em situações que nos propõem felicidade, momentos festivos, momentos de satisfação. Lidamos com muitos problemas, lidamos com o pecado, lidamos com o sofrimento, com doenças, e essa situação da pandemia nos mostra mais do que nunca esse tipo de coisa. Contudo, a pergunta que eu faço aqui nesse nosso podcast hoje é possível mesmo ser feliz em circunstâncias adversas? É possível a gente estar contente em todas as coisas? A vida do cristão é marcada, ou deve ser marcada, pelo contentamento. Mas você sabe o que é contentamento? Segundo o dicionário online da língua portuguesa, contentamento significa alegria, estado da pessoa contente, feliz, satisfeita, júbilo, sensação de regozijo, de prazer, de felicidade. Ou então, ação ou o efeito de se contentar, de se tornar contente. E não é só o dicionário que nos ensina uma descrição a respeito do que é contentamento. A Bíblia também trata do contentamento em muitas das suas passagens. Mas é nesta carta dos Filipenses que nós vemos não apenas o seu conceito sendo delineado pelo apóstolo Paulo, mas vivido e experimentado por ele, devido à sua circunstância em particular. Acessemos agora algumas informações a respeito desta carta de Filipenses, aos Filipenses. Paulo escreveu essa carta primeiramente para expressar sua gratidão a esses irmãos que viviam em Filipos.
por eles terem se associado a ele no momento em que ele estava preso em Roma, certamente por causa da sua pregação do Evangelho, por causa da sua missão em falar de Jesus Cristo a todos os moradores daquela época, ou da vizinhança ali da Macedônia e de tantos lugares ali naquela região onde Paulo vivia. Sabemos que Paulo foi o fundador dessa igreja em Filipos, quando ele teve uma visão ali de um homem, né, aparecendo para ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, como o livro de Atos vai nos contar no capítulo 16, os versículos 12 a 40. Paulo também, nós temos indícios de que Paulo nutria um sentimento, não um sentimento de afeto por esses irmãos, por causa da postura que eles não apenas tiveram com ele nesse momento, mas também no passado. Porque há indícios de que essa não seja uma única carta que Paulo tenha escrito aos irmãos da igreja de aos irmãos da igreja de Filipos, mas que outras cartas foram escritas, que demonstra esse relacionamento de cuidado mútuo, essa expressão paterna, esse sentimento paterno que Paulo nutria por esses irmãos em Cristo. E é interessante que Paulo se sentiu à vontade aqui para poder escrever a esses irmãos, para agradecer a esses irmãos com quem ele tinha tanto afeto e tanto amor. E é uma das cartas que nós vemos Paulo dando mesmo o seu próprio testemunho, o testemunho do seu serviço abnegado ao Evangelho, expressando de verdade, na pele, o que é ter uma vida de contentamento. Então, Filipenses, ele é tão graciosa, não apenas por tratar de tantos outros assuntos, de termos aqui um conhecimento teológico tão vasto a respeito mesmo da pessoa de Jesus Cristo, como Paulo vai nos ensinar no capítulo 2, mas especialmente também por tratar de um tema que é tão importante para nós na vida cristã, o contentamento. E não apenas de forma proposicional, mas também falando a respeito do testemunho que ele dava de Jesus Cristo, a respeito das suas prisões, a respeito da situação em que ele estava vivendo. Então eu quero convidar você a pensar comigo nesta carta de Filipenses sobre este tema que está abrangendo todos esses 4 capítulos, que é chamado contentamento. Esses versículos de 1 a 11 que nós lemos aqui há pouco, eles tratam da introdução da carta aos Filipenses. E eles podem ser estruturados da seguinte forma. Os versículos de 1 a 2, eles tratam de uma saudação. Quando Paulo saúda os crentes ali de Filipos. Os versículos 3 a 8 são marcados ali por palavras de ação de graças, onde Paulo vai expressar sua gratidão mesmo ali pela atitude, pela perseverança daqueles irmãos. E também nos versículos de 9 a 11, Paulo termina essa introdução desta carta com uma oração, de fato expressando o teor, o conteúdo daquilo que ele orava constantemente por esses irmãos. Então, observando essa estrutura desses versículos, eu quero trazer aos irmãos aqui neste podcast 3 lições a respeito do contentamento, observando essas primeiras palavras de Paulo, assim como nós trataremos desse assunto em todos estes capítulos especificamente. A primeira lição que eu quero trazer aos irmãos aqui é que o contentamento é visto na forma como nos enxergamos diante de Deus e com quem compartilhamos a nossa vida. Isso aqui meditando nos primeiros versículos, na saudação, versículos 1 e 2, que dizem assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo, ele se apresenta aqui nesta carta não como o apóstolo, não como trazendo de forma já pesada, defendendo o seu ministério, como ele faz em outras ocasiões, mas ele se mostra aqui como servo de Jesus Cristo. E é interessante nós apreciarmos um pouco essa palavra servo, porque ela denota
aqui a posição mais baixa da sua época, da época em que ele viveu, que era o escravo. Se nós pudermos trazermos uma tradução bem mais literal, é escravo. Aqueles que faziam os serviços, vamos dizer assim, que as pessoas menos gostam de fazer, né, os serviços mais difíceis muitas vezes. Aqueles que eram, né, repudiados muitas vezes pelos senhores, pela sociedade, por causa da sua posição. Paulo, ele tinha uma visão a respeito de si mesmo como um escravo de Jesus Cristo, como servo, como uma pessoa que foi comprada para um serviço, para efetuar um serviço a Deus, e um serviço que ele faz com todo o amor e com toda a devoção. Por isso ele se chama a si mesmo e a seu companheiro Timóteo de escravo. E é interessante nós fazermos um paralelo deste termo, com o conceito de felicidade, de contentamento que as pessoas procuram hoje. Porque as pessoas, elas buscam contentamento muitas vezes nas altas posições, buscam contentamento nos títulos que elas podem juntar para si, para se denominar, buscando assim demonstrar que elas têm conhecimento ou então maior felicidade com isso. É claro que eu não sou nem um pouco contra nós estudarmos para obtermos títulos na nossa vida, títulos acadêmicos ou questões parecidas, mas a questão é que esses títulos em si mesmos, eles não podem nos dar verdadeiramente felicidade, se a gente pode dizer assim, a real felicidade, contentamento, como ele é ensinado nas Escrituras. O contentamento, a vida feliz, de fato, ela passa pelo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e pela forma como nós nos vemos diante dele. Ele é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Nós estamos aqui para servir a ele e servir aos outros. O contentamento se baseia neste serviço, nessa nossa condição diante de Jesus Cristo. Uma vez que ele nos alcançou por sua graça, então nós podemos enxergar a nós mesmos como servos de Jesus, como abaixo dele e prontos a servir os nossos irmãos. Muitas pessoas querem ser servidas ao invés de servirem. Todo serviço que nós prestamos ao outro, todo serviço que nós prestamos ao Senhor, é uma forma de nós demonstrarmos a nossa devoção a Jesus e então de reafirmarmos a nossa posição de servos dele, que estamos debaixo do seu senhorio e tudo que nós fazemos para a sua glória e para compartilhar com os nossos irmãos. Então, depois de ver a si mesmo como um escravo, como um servo, posso dizer, dizendo assim, Paulo então ele se dirige aos irmãos daquela igreja, né, aos santos que vivem, né, em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, ou seja, para todo aquele povo, né, que formava aquela igreja na cidade de Filipos, a quem ele escrevia e dirigia essas palavras. É uma fé compartilhada, é uma felicidade compartilhada. Ele não era apenas servo do Senhor, ele era servo do Senhor, mas ele servia também aos seus irmãos. Ele serviu a toda a sua comunidade de fé. Tantos ali, todo o conhecimento que Paulo tinha, todas as prisões, toda a experiência que Paulo teve, né, do Evangelho de Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, foi usada para servir os seus irmãos. Em todo o tempo, nas suas cartas em que ele escreveu, ele se demonstra solícito sempre a servir os irmãos com todo o conhecimento que ele tinha, com tudo que ele aprendeu diretamente com o Senhor Jesus. E essa é a visão correta. O contentamento, de fato, é visto nesta forma como nós enxergamos diante de Deus, como servos do Senhor, que compartilha a sua vida com os outros crentes, que compartilha a sua vida com a comunidade de fé. A nossa felicidade, muitas vezes, é vista nisso, em podermos servir uns aos outros, em podermos compartilhar do nosso conhecimento uns com os outros, dos nossos dons uns com os outros, porque, de fato, este é o propósito de ser igreja, de existir a igreja, dos ministérios que Deus deu. E ainda ele traz as palavras aqui, saúda os irmãos com as bênçãos, né? Graça e paz, uma bênção ali oriunda
do povo judeu e que expressa de forma real a natureza da obra de Jesus Cristo, ou seja, a obra que Jesus Cristo nos fez por nós é graça e paz em nossa vida, que são tão marcantes também numa vida de contentamento, numa vida de serviço abnegado. Então, esses 2 primeiros versículos nos mostram isso, né, que o contentamento, de fato, ele é visto na forma como nos enxergamos diante de Deus e com quem compartilhamos a nossa vida, ou seja, com os nossos irmãos na fé. A verdadeira felicidade está aqui também, irmãos. Ela é vista em tantos lugares, em tantas coisas na nossa vida, mas especialmente no nosso relacionamento com Cristo Jesus e no relacionamento com os nossos irmãos. A segunda lição que eu trago aqui a respeito do contentamento é que o contentamento é visto na gratidão a Deus pela vida dos crentes que se associam a nós em nossas necessidades e a causa do Evangelho, como nos diz os versículos 3 até o versículo de número 8. Preste atenção comigo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Esses versículos nos mostram aqui a gratidão que Paulo está expressando a estes irmãos pelo fato de eles se associarem com ele nas suas tribulações e no ministério que ele tinha, que era a pregação do Evangelho. E ele demonstra isso de algumas formas, como nós vemos aqui. Os versículos 3 e 4 nos mostram que Paulo expressa sua gratidão através de súplicas constantes. Não é apenas uma gratidão expressa ali pelas palavras, dizendo muito obrigado por vocês fazerem isso, mas ele confirmava essa gratidão, expressava essa gratidão através da oração. Ele orava constantemente pelos seus irmãos. Além de compartilhar da sua vida, de compartilhar do seu conhecimento, vendo a si mesmo como um servo de Jesus, ele também orava constantemente pelos seus irmãos, como nos dizem bem nos versículos 3 e 4. E é interessante que quando ele fala, né, ele agradece aos irmãos, ele se recorda dos atos, primeiramente, que eles tiveram no passado. Do versículo 3 ao 5 ele mostra isso, né? A cooperação que os irmãos tiveram para com Paulo, desde o dia em que ele começou ali a pregar o Evangelho ali naquela região, em que eles receberam a palavra que ele trazia, que ele trouxe a respeito de Cristo, em que eles abriram as próprias casas para que a igreja de Deus fosse estabelecida, ou seja, gratidão pelos atos realizados no passado, a cooperação desses irmãos zelosos para que a igreja ali em Filipos pudesse crescer. Então, lembrando-se dessas questões, Paulo agradece aos irmãos, e essa gratidão era expressa por meio de súplicas constantes, e essas súplicas ainda era com alegria. É interessante esse adjetivo que Paulo traz aqui, súplicas com alegria. Por que com alegria? Porque ele olhava para os atos do passado, ele olhava para tudo aquilo que Cristo tinha feito na vida dele, ele olhava para tudo aquilo que ele tinha anunciado aos esses irmãos naquela época, a mensagem, como Cristo havia transformado a vida deles, então ele se alegrava. E isso, Paulo estava preso, não estava numa condição de conforto como muitas vezes nós estamos, como nós estamos aqui, talvez nas nossas quarentenas, não todos nós talvez, mas ele estava preso, confinado ali numa cela, e ele tinha a sua vida certamente limitado, ou até alguns privilégios talvez, mas ainda assim era uma situação em que ele se encontrava restrito. Contudo, ele sempre se alegrava quando ele orava a Deus, se lembrando dos irmãos em Filipenses. Primeiramente por aquilo que eles fizeram no passado, pelo início da conversão deles, como nos diz o versículo 5, e até agora.
pela perseverança desses irmãos. Perseverança desses irmãos em permanecerem junto dele até quando ele estava longe, preso, enviando ofertas para suprir as necessidades dele, pessoais dele ali na prisão, no momento que ele estava preso, e também pela perseverança que eles tinham em permanecer firmes diante das tribulações que estavam não apenas vindo sobre Paulo, mas sobre todos os irmãos. Sabemos que os primeiros anos da igreja foram marcantes pelas perseguições intensas dos judeus e depois dos romanos, dos imperadores, contra a fé cristã. E é interessante que tudo isso nos leva ao versículo 6. Essa consideração que Paulo tinha pelos irmãos, pela fé, pela perseverança deles, fez com que ele dissesse essas palavras que para hoje, para nós, tanto para eles como para nós hoje, é uma grande promessa. Quando ele diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que ele está dizendo com essas palavras? Paulo está falando aqui que vendo todo o testemunho desses irmãos, da fé que eles demonstraram no começo, da fé que eles estavam demonstrando naquele momento, ele tinha convicção plena de que eles seriam preservados pelo Senhor até o dia em que Cristo voltasse. Que Cristo estaria completando, fazendo aperfeiçoando a obra que ele mesmo havia completado neles, por meio ali da pregação dele ali naquele momento, nos primeiros momentos, até o dia em que Jesus Cristo voltaria. Ou seja, é algo para nós que nos lembra da doutrina da perseverança dos santos, bem como diz aqui a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17 da seção 1, que trata os que Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, Jesus Cristo, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Paulo olhava para a vida desses filipenses e entendia que Deus estava fazendo uma obra na vida deles. E por isso ele se agradecia, louvava a Deus. Ele traz essas palavras como uma expressão daquilo que Deus tinha feito. Porque eles não apenas participaram daqueles momentos iniciais, daqueles momentos em que Paulo começou a pregar o Evangelho, mas também eles eram participantes das prisões, dos momentos difíceis. E os versículos 7 e 8 nos mostram isso. Ele fala, é justo que eu assim pense de vocês todos. Ou seja, eu entendo que aquilo que eu estou falando de que Deus vai guardar vocês, porque vocês estão sendo participantes também nas minhas prisões, nas minhas algemas. Ele diz, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. É interessante esta frase. Quando ele diz eu trago vocês no coração, mostra primeiramente o afeto, o carinho que ele tinha. Uma figura de linguagem que demonstra esse amor que Paulo tinha, essa consideração que Paulo tinha por esses filipenses, porque eles estavam ali participando das algemas, ou seja, nas prisões, se associando financeiramente a Paulo naquele momento em que ele estava preso e também na defesa e confirmação do Evangelho, ou seja, dando testemunho da fé cristã de fato na sua vida, permanecendo do lado dele enquanto ele estava preso, permanecendo firmes diante das tribulações, olhando sempre para Jesus Cristo em todas as coisas. E é interessante como que nós vemos a questão do contentamento. O contentamento aqui é visto nisso, meus irmãos. É visto que no fato de que nós podemos agradecer a Deus porque podemos compartilhar com os nossos irmãos as nossas necessidades e aqueles que estão dispostos a dar a vida pelo Evangelho, a testemunhar pelo Evangelho. Nós vemos que uma vida de contentamento, de felicidade está caracterizada aqui. Muitas vezes
nós somos confrontados ao ler essas palavras pelo sentimento, né, da geração atual, do individualismo, do egoísmo que muitas pessoas tendem a viver, né, na sociedade em si, né, pensando apenas em si mesmas e não na causa do próximo, em Deus, no Evangelho de Jesus, né? A felicidade, o contentamento verdadeiro, ele está em expressar essa gratidão pelos crentes que estão se associando conosco nas nossas necessidades. Eu sei que nós estamos passando por muitas necessidades nesse momento, estamos experimentando um momento tão difícil para todos, que é a questão envolvida ali pelo coronavírus. Muitos têm perdido familiares, se entristecido com isso, né? E como é bom nós podermos nos associarmos uns aos outros nesses momentos em que eles passam pelas necessidades, em chorarmos juntos com os nossos irmãos, em podermos estar próximos, mesmo distantes ali, né, por conta do distanciamento social. O contentamento está presente, é visto nessas coisas, né? É visto nessa realidade. Nós temos irmãos que sofrem e nós podemos agradecer a Deus pela vida deles por causa daquilo que eles das suas atitudes para conosco e também por causa do Evangelho, pregando sempre o Evangelho, se mantendo firmes em consolar uns aos outros com as palavras de Jesus. Isto é algo que nos evidencia o verdadeiro contentamento, né? Contentamento que existe, né, de fato, para o cristão. Então, Paulo termina esse versículo 8 falando da sua saudade, né? Falando da misericórdia, né, da compaixão que ele tinha no coração para com aqueles irmãos, mesmo passando por necessidades também, provavelmente, eles se associaram a Paulo nas suas tribulações, e como eles já vinham sempre se associando na pregação do Evangelho em todo o tempo. A terceira lição, por fim, que eu quero trazer aos irmãos aqui, nessa pequena exposição, é que o contentamento também é visto no nosso crescente amor e devoção a Deus, que resulta em uma vida sincera e frutífera diante dele. Leamos aqui os versículos 9 a 11, que nos mostram essa questão. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo, para a glória e louvor de Deus. É interessante, meus irmãos, o que Paulo está nos ensinando aqui. Além de expressar a sua gratidão, além de saudar os irmãos ali, de expressar a sua gratidão a eles, Paulo também faz aqui então uma oração. Como é comum na estrutura das cartas paulinas, é sempre ter uma saudação, uma expressão de gratidão e fazer em seguida de uma oração de fato por aqueles irmãos. Paulo não apenas diz que ele, não afirma para eles que ele está suplicando, orando por eles em todo o tempo, mas como ele ora, faz uma oração aqui para os seus irmãos. E aqui ele apresenta o conteúdo, o teor das suas orações, o que ele pedia, qual era a súplica que Paulo fazia com alegria por esses irmãos constantemente. Então Paulo apresenta aqui para que o amor deles aumentasse cada vez mais. Ou seja, então, e aqui nós podemos aprender, então, qual que é uma marca do contentamento cristão, de fato, né? Que o contentamento é visto no nosso crescente amor e devoção a Deus. O que Paulo mais desejava para aqueles irmãos? Ele pedia para que os seus irmãos amassem mais a Deus, eles crescessem mais no amor a Deus, na sua devoção ao Senhor em todo o tempo, para que eles conhecessem a Deus verdadeiramente. Por isso ele diz, em pleno conhecimento e em toda a percepção.
Paulo nos mostra aqui que esse amor pelo qual ele ora para que os irmãos cresçam, essa devoção para que os irmãos para que cresça nos irmãos, na vida dos irmãos filipenses, era por meio de um conhecimento de Deus, para que eles pudessem conhecer a Deus. E este não é um conhecimento simplesmente intelectual, podemos dizer assim, reduzir assim, mas é um conhecimento real, pleno, amadurecido, espiritual a respeito de quem Deus é. Tendo conhecimento tanto doutrinário a respeito da pessoa de Deus, mas também experimentando esse conhecimento de fato na sua vida, na sua devoção, na sua vida de fé, na sua confiança em Deus em tempo todo, amadurecendo sempre os seus conceitos, né? Amadurecendo a sua vida, se tornando uma pessoa amadurecida, para que possa então experimentar de fato a vida cristã, viver uma vida cristã plena. E esse amor que Paulo deseja, pelo qual Paulo ora para que esses irmãos tenham, não é apenas em pleno conhecimento, mas em toda percepção, isto é, um discernimento, que eles aprendam e que eles tenham discernimento a respeito daquilo que é belo, né, na vida cristã, daquilo que do senso de beleza, de estética que permeia a vida cristã, entendendo que mesmo passando por circunstâncias difíceis, Cristo faz com que a nossa vida seja alegre, a nossa vida seja feliz por causa dele, por causa de tudo aquilo que ele fez, por causa do conhecimento que nós temos dele. Esse conhecimento que é experimental, esse conhecimento que nos conduz a ele de fato, a uma verdadeira vida de piedade. Para que o comportamento deles também seja de fato distintivo. Pois ele diz no versículo 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, um comportamento, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que viva de acordo com a vontade de Deus, para aprovar aquilo que é excelente, posturas que sejam excelentes, condutas que sejam excelentes, um estilo de vida que seja marcado pela santidade de Deus, que seja marcada pelo conhecimento, e não um conhecimento que é desprovido daquilo que Deus nos pede, da vontade de Deus. Então, que eles possam apresentar isso diante de Deus no dia da sua volta. Para o dia que Cristo voltar, eles estejam ali aperfeiçoados pelo amor de Deus, pelo conhecimento de Deus. No dia da volta do nosso Senhor Jesus. E esse é o que nos diz o versículo 11, que é o fruto de justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Cristo Jesus, para a glória e de Deus, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, as obras que glorificam a Deus, que são consequentes da fé de Cristo, que são marcas desse comportamento, dessa vida distintiva, de santidade, caracterizada pela santidade. Essa vida que procede de Jesus e que se dá por meio dele mediante a obra do Espírito Santo. Então, com a vida feliz, o contentamento cristão, de fato, ele é marcado por essas características, é marcado pelo amor, de fato, a Deus, a devoção a Deus, que cresce cada vez mais em conhecimento, discernimento, para uma vida piedosa diante de Deus, para que nós nos apresentemos diante dele no último dia, cheios desse fruto de justiça. Contentamento cristão é a marca que deve estar presente em nossa vida em todo o tempo, seja nas circunstâncias adversas, seja nas circunstâncias felizes, seja nas circunstâncias de alegria ou de luto. Estarmos contentes, é como diz ali o dicionário da língua portuguesa, o ato, a atitude, a ação de se contentar, de se tornar contente. E este contentamento bíblico é visto, então, nessas palavras, pode ser inferido dessas palavras aqui, por meio do testemunho que Paulo dá e pelas palavras que ele dirige aos irmãos filipenses.
Lembrando que o contentamento é visto na forma como nos enxergamos diante de Deus e com quem compartilhamos a nossa vida, que ele é visto na gratidão pela vida dos crentes que se associam a nós em nossas necessidades e a causa do Evangelho, e por fim, que ele é visto no nosso crescente amor e devoção a Deus que resulta em uma vida sincera e piedosa diante dele. Não sei qual é o conceito que você tem do que é ter uma vida boa, uma vida feliz, do que é ter uma vida de contentamento. Mas eu quero convidar você a caminhar comigo nessas próximas semanas nesta carta de Filipenses para que aprendamos mais a respeito disso. Então, me despeço de você aqui e que Deus o abençoe nesta semana.